prêmios incríveis! Escritórios e lojas de automóveis poderão abrir a partir de amanhã em São Paulo. A Prefeitura do Rio de Janeiro libera a volta de 14 mil ambulantes às ruas. Lei estadual obriga escolas e universidades particulares do Rio a reduzirem a mensalidade durante a pandemia. A Itália registra o menor número de novos casos de contaminação desde fevereiro. O Tribunal de Contas estima que mais de 8 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial sem ter direito ao benefício. O ministro da Educação vai à Polícia Federal em Brasília e entrega depoimento por escrito sobre suposto crime de racismo. O Ministério Público Federal conclui que Adélio Bispo agiu sozinho no ataque a Bolsonaro e pede o arquivamento do segundo inquérito sobre o caso. Homem armado com uma faca fere 37 crianças e 2 adultos em uma escola na China. Promotor alemão do caso Madeleine diz acreditar que a menina esteja morta. A família de Madeleine jamais perdeu a esperança de encontrá-la viva. Nos Estados Unidos, começa o funeral do ex-segurança George Floyd, assassinado por policiais. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Escritórios e lojas de carros já vão poder abrir para o público a partir de amanhã na cidade de São Paulo. A reabertura faz parte do plano de flexibilização das atividades durante a pandemia que foi anunciado pelo governo do estado na semana passada. Escritórios e concessionárias de veículos já... do apoio à população vulnerável. A Prefeitura de São Paulo informou ainda que os condomínios têm autonomia para definir as próprias regras de flexibilização quanto ao uso de máscara, realização de obras e funcionamento de academias e piscinas dos prédios. Mas, Marcelo, o governo do estado do Rio de Janeiro decidiu multar em até R$ 1.065 quem for pego sem máscaras em ambientes públicos ou estabelecimentos comerciais. Hoje, 10 mil camelôs licenciados pela Prefeitura da capital fluminense foram liberados para retomar as atividades. O poder público voltar atrás. E agora uma notícia promissora, Raquel. Universidades públicas de São Paulo começaram a segunda etapa de um estudo para o tratamento da Covid-19. Estamos todos torcendo, né? Os pacientes vão receber o plasma de pessoas que se recuperaram da doença. E o resultado deve ser divulgado em até 4 meses. Criando superpoderes que pode ajudar o próximo. O governo do Rio Grande do Norte vai publicar nesta sexta-feira um decreto mais rígido sobre o isolamento social. O documento vai prever novas regras para a fiscalização de comércios e praias. As forças de segurança poderão ser requisitadas para controlar a circulação tanto de carros quanto de pessoas nas ruas das cidades. A taxa de ocupação de leitos em hospitais do estado já passa de 90%. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Com a ajuda de uma ONG, 30 colombianos que estavam acampados... Os números do isolamento social vêm despencando no Pará. A Justiça americana definiu uma fiança milionária para a libertação dos outros 3 policiais que participaram da ação que terminou com a morte de George Floyd. Hoje começou o funeral do ex-segurança negro asfixiado há 10 dias por um policial branco. E vamos falar ao vivo com a nossa correspondente em Nova York, Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Por que tanto tempo entre a morte de George Floyd e o funeral? Boa noite, Raquel, Marcelo, boa noite a todos aí no Brasil. Esse foi o tempo que as autoridades americanas levaram para examinar o corpo de George Floyd. Hoje, aqui em Nova York, aconteceu 1 minuto de silêncio sobre a fiança definida pela Justiça. Os 3 policiais presos terão que pagar um valor equivalente a R$3.700.000 para esperar o processo em liberdade. Já Derek Chauvin, que foi acusado de um crime mais grave, assassinato em 2º grau, permanecerá preso. Aqui em Nova York está quase no horário do toque de recolher. O que a gente percebeu é que a polícia nova-iorquina mudou de atitude, passou a prender as pessoas que ficam nas ruas após as 8 horas da noite, 9 horas aí no Brasil, horário de Brasília. Profissionais essenciais podem continuar nas ruas. Neste local onde eu estou agora no Brooklyn, há policiais aqui, também ali na entrada do metrô e alguns manifestantes ali ao fundo. Vamos esperar como vai ser esta 10ª noite de manifestações, já que há 24 horas os protestos
que começaram pacíficos, terminaram com muita tensão nas ruas. Você acompanha agora na reportagem. 10 dias depois da morte, o caixão de George Floyd chega ao lugar onde o funeral teve início protestos. A promotoria da Alemanha divulgou mais informações hoje sobre o novo suspeito de envolvimento no desaparecimento da menina Madeleine McCann. Já são 13 anos de buscas e mais de 600 pessoas investigadas. Para o promotor do caso, Madeleine está morta. A essa dolorosa história. E pelo menos 39 pessoas ficaram feridas durante um ataque à faca em uma escola primária da China. Veja daqui a pouco, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revoga ato que permitia invasões na Mata Atlântica. Fenômeno incomum provoca deslocamento de terra na Noruega e arrasta 8 casas para o mar. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Não trabalhe de pijama. Procure um espaço tranquilo e isolado. Cumpra o horário de expediente, respeitando a pausa para o almoço. Um relatório do Tribunal de Contas da União aponta que 8 milhões de pessoas podem ter recebido o auxílio emergencial de forma indevida. Enquanto isso, mais de 2 milhões de brasileiros que teriam direito ao benefício ainda aguardam uma resposta do governo. Veja em instantes. Estudo mostra que o país desperdiça quase 40% da água que é tratada. Lei no Rio de Janeiro obriga escolas e universidades particulares a reduzir o valor da mensalidade durante a pandemia. O SBT Brasil volta já já. Cuidados ao entrar em casa. Limpe as solas dos sapatos usando uma solução com água sanitária. Coloque a roupa usada em um saco separada das demais. Tome banho assim que chegar. Uma pesquisa aponta que mais da metade dos trabalhadores brasileiros tem conseguido manter a alimentação saudável durante a quarentena, mesmo em esquema de home office. O estudo ainda revela que 65% passaram a consumir mais frutas e legumes. Quem vê a Ellen malhando em casa... Mais produtividade. Escolas e universidades particulares do Rio de Janeiro estão obrigadas a reduzir o valor da mensalidade enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia. A lei sancionada nesta quinta-feira proíbe novos reajustes e também demissões de funcionários. Luciana é corretora de imóveis. O trabalho parou com a... O Sindicato das Escolas Particulares do Rio afirma que a lei é inconstitucional e informa que quase todas as escolas já concederam descontos sobre as mensalidades. Enquanto muitas regiões brasileiras sofrem com a falta d'água, um estudo divulgado hoje mostra que o país desperdiça quase 40% da água potável disponível. A água sai do chuveiro, mas em instantes. A Companhia de Saneamento do Pará informa que retomou 13 obras que estavam paradas em Belém e em outros 12 municípios do estado e que trabalha para diminuir as perdas de água com investimentos que somam cerca de R$1 bilhão. A polícia indiciou a mulher do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, pela morte de um menino de 5 anos. Ela deixou o garoto, filho da empregada, andar sozinho no elevador. O menino caiu do 9º andar do prédio. A dor traduzida em palavras. E que haja justiça dos homens. Sari Corte Real vai responder pelo crime de homicídio culposo. O ministro da Educação depôs hoje a Polícia Federal. Abraham Weintraub respondeu por escrito ao inquérito aberto contra ele e a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele é investigado por crime de racismo após uma postagem em uma rede social em que insinua que a China poderia se beneficiar da crise mundial causada pelo novo coronavírus. E, além disso, debocha do que pensa ser o sotaque chinês, trocando o som da letra R pela letra L. Como o personagem Cebolinha, de Maurício de Souza. Por escrito do ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério da Segurança Pública, que havia sido unificado ao Ministério da Justiça no começo do governo.
A mudança, que foi discutida hoje por Bolsonaro, deve acontecer ainda este ano. PSD, as articulações dos partidos que compõem o Centrão. O Ministério Público Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, concluiu que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho no episódio da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Com isso, os procuradores pediram o arquivamento do caso. A Polícia Federal havia chegado à mesma conclusão. O Palácio do Planalto não vai comentar o assunto. O deputado federal José Guimarães, do PT, apresentou hoje um projeto de lei para barrar a transferência de quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para o Programa de Comunicação Institucional do governo federal. A transferência foi autorizada em uma portaria publicada hoje no Diário Oficial. O Ministério da Economia explicou que os recursos ficaram disponíveis devido ao cancelamento de pagamentos do Bolsa Família, mas que nenhum beneficiário do programa foi prejudicado. Como eles estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600, o valor do Bolsa Família, que é menor, deixou de ser pago. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revogou um despacho que regularizava invasões na Mata Atlântica. Decisão no processo. A Itália registrou hoje o menor número de novos casos de Covid-19 desde fevereiro. O país, que já foi um dos mais atingidos pela pandemia, agora dá passos importantes em direção à reabertura. Saem passageiros, entram funcionários financeiras durante a pandemia. Os infectados pelo novo coronavírus no mundo já passam de 6,5 milhões. A revista científica The Lancet publicou nesta quinta-feira uma retratação dos cientistas que conduziram os estudos que questionavam a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O artigo que afirmava que a hidroxicloroquina eleva o risco seja distribuída para o máximo de pessoas quando estiver pronta. O governo da Rússia decretou estado de emergência por causa de um vazamento de óleo diesel na Sibéria. O número de vítimas ainda é incerto e varia entre centenas e milhares de pessoas. O jogador brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, foi condenado a 6 meses de prisão por fraude fiscal na Espanha. O atacante se declarou culpado e fez um acordo com a justiça espanhola para evitar a detenção. Diego Costa já teria do Atlético de Madrid para o Chelsea, da Inglaterra. Duas das maiores empresas do Brasil decidiram fazer grandes doações, Marcelo, para combater os efeitos da pandemia. Uma marca de joias vai ajudar comunidades carentes em todo o país. E uma empresa de alimentos está destinando milhões de reais para ações sociais. Com a vontade de fazer mais, sabe? Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.